Ao longo da história, houveram inúmeros relatos de encontros com seres de outro mundo. Entre esses encontros, um fenômeno particularmente perturbador se destaca: interações com entidades reptilianas. Essas criaturas, frequentemente descritas como seres altos e escamosos com olhos penetrantes, têm incutido medo e admiração em igual medida. Relatos de encontros com reptilianos vêm de todos os cantos do globo, abrangendo décadas e culturas. Neste ensaio, vamos mergulhar no mundo arrepiante dos encontros reptilianos, examinando casos específicos e explorando as possíveis explicações para este mistério duradouro. O ano era 1965. Na pequena cidade brasileira de Rio Claro, São Paulo, um evento assustador se desenrolou e que ficaria para sempre marcado na história dos OVNIs. Em uma noite aparentemente comum, 4 jovens estavam desfrutando de um passeio tranquilo por uma estrada rural. Ao contornarem uma curva, eles se depararam com uma visão que lhes causou arrepios na espinha. Parada no meio da estrada, estava uma criatura alta e reptiliana, com pele verde escamosa e olhos vermelhos penetrantes. A criatura emitia um som estranho e agudo que enviou uma onda de medo pelos jovens. Tão repentinamente quanto apareceu, a criatura desapareceu no ar, deixando os 4 homens abalados e perplexos. 4 anos depois, do outro lado do globo, outro encontro arrepiante com uma entidade reptiliana chegou às manchetes. Em 1969, a pequena cidade mineira de Uravan, Colorado, tornou-se o cenário de um evento que deixou os moradores locais e investigadores perplexos. Uma jovem chamada Judy Dorati relatou ter visto uma criatura alta e esguia com pele lisa e verde escura e grandes olhos negros perto de sua casa. O encontro inicial de Dorati foi seguido por uma série de avistamentos semelhantes em Uravan e arredores, alimentando especulação e medo por toda a comunidade. No coração da Floresta Negra da Alemanha, fica a cidade de Idar Oberstein. Em 1975, um encontro arrepiante com uma entidade reptiliana aconteceu, deixando uma marca indelével na testemunha. Herbert Schirmer afirmou ter sido abduzido por criaturas reptilianas altas com olhos vermelhos brilhantes enquanto dirigia para casa em uma noite. O relato detalhado de Schirmer, incluindo descrições do interior da nave e símbolos estranhos, ganhou força e continua sendo um dos casos de encontro com reptilianos mais bem documentados da Europa. A Península da Crimeia, com suas montanhas escarpadas e ruínas antigas, é há muito tempo um lugar de mistério e lendas. Em 1987, em meio aos picos imponentes do Monte Demerzi, um encontro arrepiante aconteceu e mudaria para sempre a vida de suas testemunhas. Um grupo de caminhantes, liderados por um guia experiente, encontrou uma estranha luz brilhante, revelando um grande objeto em forma de disco, pairando silenciosamente acima do solo. De repente, os caminhantes sentiram uma sensação estranha tomar conta deles. Uma sensação de estar sendo observados e examinados. Um por um, os caminhantes desmaiaram, apenas para acordar horas depois, dispersos e desorientados em uma parte diferente da montanha. Joanesburgo, África do Sul. Uma metrópole movimentada conhecida por sua rica história e diversidade cultural, tornou-se o cenário de um encontro arrepiante com reptilianos em 1988. Uma jovem chamada Sarah afirmou ter visto uma criatura reptiliana à espreita nas sombras do prédio de seu apartamento em uma noite. De acordo com o relato de Sarah, ela estava voltando do trabalho quando notou uma figura estranha parada no estacionamento mal iluminado. Ao se aproximar, ela percebeu com o horror crescente que não era humano. A criatura era alta e esguia, com pele lisa, verde acinzentada e grandes olhos negros que pareciam seguir cada movimento seu. O medo percorreu as veias de Sarah, enquanto ela rapidamente destrancava a porta do carro e partia em alta velocidade, relatando o avistamento às autoridades locais.
A década de 1990 testemunhou um aumento nos relatos de encontros com reptilianos, particularmente na América do Norte. De cidades movimentadas a áreas remotas, esses relatos arrepiantes compartilhavam semelhanças impressionantes, sugerindo um fenômeno generalizado. Um desses encontros ocorreu na zona rural de Ohio, onde um grupo de adolescentes afirmou ter encontrado uma criatura reptiliana enquanto acampava na floresta. A criatura era alta e musculosa, com pele verde escamosa e olhos vermelhos brilhantes, movendo-se com agilidade surpreendente. Sua história, embora recebida com ceticismo por alguns, se somou ao número crescente de encontros com reptilianos relatados em todo o continente. Embora os detalhes específicos dos encontros com reptilianos variem, certas características comuns emergem de numerosos testemunhos. As testemunhas descrevem consistentemente esses seres como altos e humanoides na forma, com características reptilianas que os diferenciam de qualquer espécie conhecida na Terra. Sua pele é frequentemente descrita como escamosa, variando em cor do verde ao cinza ao marrom, com olhos penetrantes que parecem possuir uma inteligência desconcertante. Algumas testemunhas relatam ter visto garras ou dentes afiados, o que aumenta ainda mais sua aparência intimidadora. Comportamentalmente, as entidades reptilianas são frequentemente descritas como altamente inteligentes e possuidoras de tecnologia avançada. Algumas testemunhas afirmam ter se comunicado telepaticamente, enquanto outras descrevem símbolos ou glifos estranhos associados aos seus encontros. Os encontros com entidades reptilianas podem ter um impacto profundo sobre aqueles que os vivenciam, tanto psicológica quanto culturalmente. As testemunhas frequentemente relatam sentir uma variedade de emoções, desde medo intenso e ansiedade, até uma sensação de admiração e espanto. A experiência pode ser tão avassaladora que desafia sua percepção da realidade e os deixa questionando tudo o que pensavam que sabiam. O impacto cultural dos encontros com reptilianos é igualmente significativo, tornando-se um grampo da literatura, cinema e televisão de ficção científica. Apesar do número crescente de relatos de encontros com reptilianos, o fenômeno permanece amplamente inexplicado. Os métodos científicos tradicionais muitas vezes lutam com a natureza subjetiva dessas experiências, e a falta de evidências físicas torna difícil tirar conclusões definitivas. No entanto, um número crescente de pesquisadores e investigadores está dedicado a descobrir a verdade por trás desses encontros enigmáticos. Por meio da coleta meticulosa de dados, entrevistas com testemunhas e análise de padrões, esses indivíduos estão trabalhando para lançar luz sobre um dos mistérios mais complexos do nosso tempo. O fenômeno do encontro com reptilianos continua a nos cativar e perplexo, desafiando nossa compreensão do universo e nosso lugar dentro dele. Embora as respostas definitivas permaneçam indefinidas, o grande volume e a consistência desses relatos não podem ser facilmente descartados. Quer esses seres enigmáticos sejam visitantes extraterrestres, viajantes interdimensionais ou algo completamente diferente, sua presença levanta questões profundas sobre a natureza da realidade. À medida que continuamos a explorar o cosmos e a desvendar os segredos do nosso próprio planeta, o fenômeno do encontro com reptilianos serve como um lembrete gritante de que ainda há muito que não sabemos. A busca por respostas continuará sem dúvida, impulsionada por nossa curiosidade inata e nosso desejo de entender o desconhecido.